da carta de Tiago. No último encontro, no encontro anterior, nós trabalhamos essa parte inicial da carta, sobretudo no que diz respeito ao aspecto de autoria, e chamamos a atenção sobre uma das correntes que defendem a autoria dessa carta ao Tiago, irmão do Senhor. Existem motivos para pensar nessa carta, a sua autoria, como sendo de Tiago, irmão do Senhor, e também motivos pelos quais a gente poderia imaginar que o Tiago que escreveu não foi o Tiago, irmão do Senhor. Reforçando que isso não põe em xeque nenhum tipo do aspecto autoritativo da carta. Mas é interessante a gente lembrar, por exemplo, que no período de canonização dos textos, onde a igreja no século IV define o seu cânon, a carta de Tiago é uma das últimas a serem aceitas como uma carta que deveria estar nessa lista. Em listas anteriores, a carta não aparecia. Então, por exemplo, esse é um motivo para lançar suspeita sobre a autoria de Tiago, irmão do Senhor, pelo fato de que se houvesse uma unanimidade em relação à sua autoria, a aceitação dela no cânon seria mais fácil, porque Tiago, nós vimos aqui, ele foi chamado, como Pedro, colunas da igreja. Então chegou um momento na trajetória de Tiago que Tiago alcançou uma preeminência dentro daquela igreja nascente. Então ele era uma liderança respeitada, ele era uma voz respeitada, não apenas por ser irmão do Senhor, mas provavelmente, como nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, a experiência de transformação que Tiago teve, e o fato do Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ter se mostrado a Tiago assim, de maneira tão esse destaque que Paulo dá na sua carta, desse evento assim, do Cristo ressuscitado ter aparecido a Tiago. Então, se chama a nossa atenção, nos parece ser algo assim que foi impactante, não foi simplesmente uma aparição que ele teve ao grupo de tantos outros discípulos que Jesus apareceu, mas provavelmente só a eternidade nos dirá que diálogo foi esse que Jesus teve com Tiago, que experiência foi essa transfiguradora para a vida de Tiago. Então, assim, esse é um ponto, de fato houvesse unanimidade desde o início da igreja, de que quem escreveu essa carta foi o Tiago, mesmo irmão do Senhor, ou um dos discípulos, ou o Tiago maior ou o Tiago menor, a sua entrada no cânon seria mais tranquila, e não foi, tá certo? Então, um outro aspecto que pode lançar dúvidas sobre a autoria de Tiago da carta é no que tange a questão do estilo da carta. A carta de Tiago, juntamente com a carta aos Hebreus, no Novo Testamento está unida a essas cartas que têm o melhor texto grego. Então, assim, o tipo do grego utilizado para escrever essa carta é de muita qualidade. E é muito difícil, mesmo sabendo, conhecendo o grego, provavelmente o próprio Tiago conhecia, a qualidade do grego é uma qualidade acima da média. Vocês sabem, vocês sabem que o Novo Testamento ele foi escrito no grego chamado grego koiné, que era uma língua tipo um grego do populacho, sabe? Das pessoas simples, da experiência mais coloquial do que da língua clássica. Mas Tiago e Hebreus estão no rol desses textos que foram escritos com um bom grego, um grego acima da média da realidade que se utilizava pensando no koiné. E uma outra coisa que acontece na carta de Tiago sendo ela uma carta de um judeu, e um judeu com a formação tão consistente na religião judaica, a ausência de hebraísmos na carta
é algo que chama a atenção. Nós falamos em um dos nossos encontros aqui sobre aquela atitude de Marcião, que tentou encontrar no cristianismo uma realidade totalmente nova, sem nada do judaísmo. É impossível alguém, um baiano, não se denunciar com uma expressão ou outra, né? Não apenas pelo som do sotaque, mas também a maneira como constrói as frases, as expressões aqui e acolá que ele utiliza, né? Oxe, né? Então você se denuncia de alguma forma, aquilo sai de você naturalmente. Então assim, tem outros textos no Novo Testamento, mesmo escrito em grego, que aparecem expressões que são próprias da construção semítica, né? Que nós chamamos tecnicamente de hebraísmos, né? E um outro detalhe por ser um grego muito bom, esse texto ele é estruturado com uma retórica grega, não apenas com um bom texto grego, mas com uma retórica grega muito bem elaborada. Então, assim, esses são alguns dos fatores também que foram colocados como elementos de suspeita, entre aspas, para a autoria de Tiago, irmão do Senhor. Mas nós aqui optamos por esse caminho de entender que Tiago foi o autor dessa carta, apesar de não haver essa unanimidade por esses elementos que eu já coloquei para vocês, e me conforta pensar em Tiago como autor desde o início da carta, né? Quando esse Tiago, que era o Tiago que nós falamos no encontro passado, que duvidava, nem os seus irmãos criam nele, né? Esse Tiago, após a experiência dele com Cristo ressuscitado, ele muda o seu olhar. E um outro detalhe que conta a favor, mas não é suficiente, que conta a favor de Tiago, irmão do Senhor, ser autor dessa carta, é o fato de algumas sentenças que aparecem na carta, a gente vai estudar isso durante esse período, elas estão muito próximas daquele modelo de ensino do Sermão da Montanha. Então assim, aquela série de ensinos conforme aparece no Sermão da Montanha é muito parecida à maneira como isso é estruturado na carta de Tiago. Então, de certa forma, pode ter esse aspecto, o fato de Tiago, irmão do Senhor, que de certa forma teve esse contato, esteve com ele, e perceber esses ensinos, né, que foram compartilhados de Jesus na oralidade em primeira instância, né, essas histórias que foram contadas, esses ditos que foram compartilhados, e que depois alguém pegou e reuniu aquelas narrativas nos evangelhos. A gente sabe que os evangelhos eles foram escritos tardiamente, né? Os evangelhos eles foram escritos inclusive após as cartas de Paulo. Então as cartas de Paulo, as suas cartas chamadas cartas autênticas de Paulo, elas antecedem os evangelhos, não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista da sua escritura. As narrativas dos evangelhos elas antecedem a experiência de Paulo, mas o texto de Paulo é escrito antes de quando os evangelhos foram escritos, né? Então assim, quem pensa que, por exemplo, Marcos foi escrito em 65 depois de Cristo, tem cartas de Paulo que datam de 50, né, 50 e poucos antes de Cristo. Então assim, as cartas de Paulo elas foram escritas antes do primeiro evangelho, certo? Então é interessante a gente perceber que a nossa opção, mesmo entendendo que a palavra que consta nesse texto ela está para além do seu autor, para além da inspiração dessa palavra, a maneira como ela nos convoca, a maneira como ela nos desafia, está para além do seu autor enquanto palavra inspirada. Mas é interessante a gente caminhar com essa possibilidade. Em alguns textos é possível a gente pensar no autor para entender como é que esse processo de revelação de Deus aconteceu na vida de um indivíduo, que não é uma coisa que vem do alto, do nada, sabe? É fruto de uma concreção histórica, é alguém que teve uma experiência, é alguém que teve um momento de dúvida, né? É alguém que teve um momento de incredulidade e que depois teve uma experiência transformadora, e essa experiência transformadora fez com que a pessoa mudasse a sua perspectiva. E isso é muito reconfortante, porque eu e você, na nossa caminhada
caminhada nos deparamos aqui e acolá com situações de dúvida, com situações onde a gente falha, com situações onde a gente tem medo, com situações onde a gente, sabe, quando a gente trai, né? Como aconteceu com Pedro, que traiu a confiança. Ele foi alguém ali que negou a Jesus, e eu e você nos deparamos com isso. E em situações limite, muitas vezes a gente quer o quê? Desistir. A gente fala, poxa, não dá, eu sabe? O ser mais abjeto é melhor do que eu. Espero que isso não tenha acontecido, essa sensação com você. Mas a gente está em uma situação tão crítica, a gente fala assim, rapaz, E aí a gente vê o que é que o Evangelho pode fazer na vida, o que é que uma experiência com Cristo pode fazer na vida. Naquele cidadão que está na situação limite, que foi alguém que zombava, e inclusive não apenas com nós mesmos, para a gente olhar no outro, porque às vezes a gente julga por esse cara aí, não, né? Eu lembro-me que uma vez eu tinha um cobrador de ônibus, quando eu voltava da escola, eu estudava ali no Canela, morava na Suburbana, e eu pegava um ônibus, base naval Campo Grande. Tinha um cidadão que ele era boa pinta, cobrador, paquerador, casado, cara. E aí eu ficava batendo papo com ele ali, e eu percebia com o tempo que ele estava abrindo o coração para aquelas conversas, né? Eu sempre fui muito tranquilo, assim, desde garoto mesmo, na forma de comunicar a fé, nunca foi nada assim muito dogmático. Eu passava com ele, aí passava uma menina e ele mexia. Aí eu pensava assim, pô, tô jogando pérolas aos poucos, né? Tô jogando pérolas aos poucos. Aí ficava com ele, todas as vezes que eu pegava o mesmo mundo, eu ficava ali, vamos lá, vai ter uma cantata, eu vestia a coral desde muito garotinho, vai ter uma cantata, tá? Você apareceu lá na igreja, então foi. Às vezes você gosta de ler, aí dava um livretinho para ele ler, alguma coisa assim, passava as meninas, o cara mexia lá com a aliança grossona lá no dedo. Muitos anos, aí eu ficava assim, poxa, tô perdendo tempo. E aí, muito tempo depois, eu fui pregar em uma igreja, lá mesmo no bairro, Igreja Batista Central, fui pregar uma série de conferências lá de aniversário. Preguei no primeiro dia e tal, pregamos lá no segundo dia. A gente chama as pessoas a um momento ali de decisão, né? de novos compromissos. E aí, naquela coisa, a igreja está cheia, algumas pessoas vieram à frente. Teve um momento que vinha um casal. Veio um casal à frente, aí do meio do auditório, assim, para a plataforma, eu discerni que era ele, o cara. Aí eu nesse meu jeito que vocês aqui conhecem, né? Que às vezes eu fujo do protocolo. Aí eu falei para ele assim, você lembra de mim? Eu lembro. Aí eu falei assim, rapaz, aquela coisa foi uma mensagem de Deus no meu coração, né? De que a gente precisa semear. A obra quem faz é Deus. Então eu julgava o indivíduo, achando assim, esse daí não vai ter jeito, eu estou aqui falando, o cara é casado e fica para casa das meninas. Enfim, e eu tive a oportunidade, não estou dizendo que foi aquela mensagem, a única que foi suficiente para ele ter aquele encontro com Deus naquele dia. Mas Deus me deu a chance de ver o resultado daquilo que lá anos atrás eu achava que ele não tinha feito. Então assim, o que eu penso eu estou colocando isso aqui, queridos que chegaram depois, para a gente optou aqui em entender que Tiago, o irmão do Senhor, foi o autor dessa carta, pelos fatores que eu estava colocando aqui, dessa mudança de vida que aconteceu com Tiago após o encontro dele com Cristo ressuscitado. E isso aparece nesse texto aqui, e poderia ser qualquer um outro homem, poderia ser qualquer uma outra mulher, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente pensar que não há jeito para a gente, que o nosso caráter não pode ser melhorado, que o nosso medo não pode ser superado pelo amor, né? Você citou na semana passada esse texto, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então assim, o amor que lança fora o medo, que muitas vezes as nossas individualidades elas podem ser transfiguradas em situações de partilha e de pensar mais na solidariedade, na coletividade do que em nós mesmos. Então é muito bom pensar na possibilidade de Tiago o irmão do Senhor ter escrito essa carta. E aí a gente segue, já adentrando na semana passada,
da primeira parte do texto. E o texto justamente vai nessa direção. A gente colocou aqui que o modelo que esse texto ele é montado nos parece assim uma série de vários sermões pequenos, que é próprio da sapiencialidade judaica, né? São temas quase que aleatórios e vai se falando sobre várias temáticas, sobre várias questões, e isso, apesar desse bom grego que esse texto de Tiago, eu já falei isso aqui, para quem chegou depois também, Tiago, juntamente com Hebreus, está entre os textos do Novo Testamento que tem o melhor grego dentre os outros livros. Por exemplo, Marcos é um dos piores. Até as cópias de Marcos, que a gente sabe que no processo de cópia um copista ou outro vai melhorando o texto, né? Vai melhorando no que diz respeito à gramática, à estrutura fraseológica e tal, mas Tiago a carta de Tiago tem um grego muito bom, assim como Hebreus também tem um grego muito bom. Já Marcos é tipo assim, nós foi, tem muita coisa assim em Marcos. E Marcos é um evangelho quase que escrito às pressas, né? Dentre os 4 evangelhos é o mais curto, o de Marcos. E Marcos é muito objetivo. Lucas é aquele indivíduo, né, que floreia, que dá voltas, não fala apenas da casa, fala que a casa era verde e que tinha um pé de jabuticaba na porta, né? Lucas dá uma série de informações. Ele é um historiador meticuloso, detalhista. Marcos não, é naquele formato de outdoor. Quem quiser ler, leia rápido. Na passagem, lê e vai embora, né? Então, o Evangelho de Marcos é escrito como um evangelho de pressas. E aí, como não é um objetivo nosso falar sobre Marcos hoje, mas tem toda uma circunstância na qual o texto foi escrito também, que havia uma necessidade de que aquelas narrativas elas fossem escritas de maneira mais direta. Não há lugar em Marcos, por exemplo, para o relato de nascimento de Jesus. Ele vai direto para a mensagem, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que começa o Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí algumas traduções acrescentam Filho de Deus, né? Então, e aí ele já entra logo na história. Lucas não fala do nascimento, Mateus tem genealogia antes de começar, né, a história. Marcos não. Mas aí Tiago tem um grego muito bom. Então ele é muito identificado com essa forma da sabedoria judaica. A epístola de Tiago, ela do ponto de vista da estrutura literária, é muito próxima de quem escreveu esse texto é alguém que é versado nesse modelo, sabe, da sapiencialidade judaica, desse modelo de apresentar o discurso, de apresentar os conteúdos. E aí a carta começa com esse primeiro sermão. Primeiro sermão, o primeiro tema que Tiago apresenta é justamente o tema da provação. Vamos ler os que conseguem, pelo menos. Eu botei de propósito pequenininho assim, porque a gente já vai poder contemplar tanto o texto grego como o texto em português, para a gente chamar a atenção de algumas palavras que aparecem na língua original. Eu acho que vale a pena, ilustra para a gente perceber como é que as coisas elas caminham aqui no texto. Os que conseguem pelo menos ler, vamos ler aqui em português. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar